Graças a Deus. Que bom que nós estamos já nessa ambiência para ouvir a voz de Deus. Que bom que nós já o louvamos, o adoramos, com cânticos, com orações, com as primícias da nossa renda. E agora nós vamos louvá-lo com a nossa atenção, com a nossa dedicação em ouvir o que ele tem para nos dizer nesse dia. E o nosso tema, afinal, onde o povo de Deus não deve ficar? É um culto reflexivo, profético, porque nós temos que saber onde nós não devemos ficar, porque nós somos povo de Deus. Graças a Deus. Internauta, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Você não deixe de compartilhar essa palavra, dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Cristo Vive Uberlândia e participe conosco através dos meios da mídia desse culto bendito e maravilhoso. Seja muito bem-vindo, todos que aqui estão também, possamos todos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Graças a Deus. Então, vamos entender que lugar é esse, onde o povo de Deus não deve ficar. Vamos ver o que diz o livro de Números, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Amados, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Porque Deus fala e faz. Amém? Então, se Deus falou, se Deus prometeu, você pode esperar. E ele disse que há um lugar onde o seu povo não deve ficar. Eu posso te dizer, o deserto não é o nosso lugar. O deserto não é lugar para o povo de Deus. Então, nós vamos entender isso, vamos falar com esse Deus que quer nos conduzir em triunfo rumo a Canaã, rumo à terra prometida. Senhor Jesus, Pai querido e bendito, nós te somos gratos, porque o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor nos instrui, nos exorta, nos dá direção, porque o Senhor deixa suas pegadas de fartura para que nós saibamos qual o caminho a percorrer, Senhor. Porque a tua bondade, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia já se renovaram nessa manhã, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer em dias felizes, com toda a abundância que o Senhor consumou para nós naquela cruz. E nessa hora, Jesus, eu te peço, usa a minha vida, usa o meu corpo, o meu raciocínio, o meu intelecto, a minha alma, para trazer a tua palavra, que é viva e eficaz. Porque certamente ela cumprirá todos os desígnios e propósitos para aquilo que já foi lançado sobre a vida de cada um dos teus filhos. Fala, Senhor, que a tua igreja anseia por ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. E toda a igreja diga amém, amém. Glória a Deus, graças a Deus. Meus irmãos amados, eleitos, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, conduzidos em triunfo, mais que vencedores em Cristo Jesus. Existem 3 estágios bem definidos na vida de todo filho de Deus. Nós temos o estágio do
insuficiente, o estágio do suficiente e o estágio do mais do que suficiente. Nós vamos entender isso porque nós queremos estar cada vez mais com a suficiência e o mais que suficiente de Deus. Então, vendo, esses estágios, insuficiente, suficiente e mais que suficiente, eu te pergunto, em qual desses estágios você se encontra? E aqui não estou falando de vida financeira, estou falando da vida no geral, num contexto geral, de todas as áreas. Na sua vida hoje, você vive o insuficiente, o suficiente ou o mais que suficiente? A partir de hoje, o Espírito Santo lhe ajudará a descobrir e seguirá lhe preparando para viver o mais que suficiente. O Espírito Santo te trouxe para isso, glorifique ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo vai preparar para nós vivermos o mais que suficiente. Ele sempre tem feito, sempre fez isso. Talvez nós não estivéssemos atentos à direção do Espírito Santo. Isso foi um outro tempo. Hoje nós sabemos que quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Então, amados, isso te interessa? Ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus? Glória a Deus. Então, muito bem. Se você já está vivendo o mais que suficiente, essa palavra é também para você. Porque então essa mensagem se torna profilática. Essa mensagem é preventiva, para que você não perca o que já foi conquistado no Senhor, para que você mantenha esse mais que suficiente. É muito importante que você saiba que é possível sair, sim, desse estágio de mais que suficiente. Se não vigiarmos ou negligenciarmos os preceitos de Deus, é possível sair desse estágio de mais que suficiente. Sendo assim, essas mensagens são para todos. Para os que ainda querem conquistar o mais que suficiente e para aqueles que já estão no mais que suficiente, mas querem se manter dessa forma. Então, os que se encontram no estágio insuficiente será orientado, conduzido pelo Espírito Santo para caminhar para aquilo que é o melhor de Deus. E o estágio do mais que suficiente, você será instruído pelo Espírito Santo para se manter nesse lugar, para ficar nesse patamar de desfrutar de todas as bênçãos e benesses do nosso Deus. Então, existem duas mentalidades que precisam de mudança urgentemente para esse aprendizado, para entendermos acerca do suficiente, mais que suficiente. A mentalidade do Egito. 2, a mentalidade do deserto. Vamos entender. A mentalidade do Egito, que é a mentalidade do mundo, é a mentalidade do insuficiente. E a mentalidade do deserto é a mentalidade do apenas o suficiente. E por quê? Porque o Senhor já nos tirou do Egito e Ele quer tirar todos os seus filhos do deserto. Deserto não é o nosso lugar. Deserto não é um bom lugar para os filhos de Deus.
A mentalidade, a fase, o estágio do Egito, do mundo, é o estágio do insuficiente. Uma vida sem Deus, uma vida sem salvação, uma vida sem direção do Espírito Santo. O estágio, a fase do deserto, que é a saída do Egito em rumo à terra prometida, o estágio do deserto é o estágio do apenas suficiente. Mas o Senhor diz que o deserto não é o nosso lugar. Eu creio e eu recebo essa palavra. Então, nós temos que mudar a mente para mudar atitudes, para sairmos do insuficiente, do apenas suficiente e irmos para onde Deus quer nos levar, para a terra prometida, onde há mais do que o suficiente. Deus está nos preparando para rompermos todos os nossos limites e vivermos aquilo que Ele deseja que vivamos. A vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade dEle. É isso que Ele quer que todo filho, que todo eleito viva. Então, para ficar de mais fácil entendimento, vamos de forma didática. Ponto 1. Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre. Ele sempre cumpre. Ele faz a parte dele. Aliás, ele já fez. Nós, muitas vezes, não fazemos o que nos cabe, que é crer, que é obedecer. E quantas vezes nós nos perdemos por aí fazendo tantas coisas desnecessárias? Jejuns, vigílias, sacrifícios, quando ele diz que crer e obedecer é o suficiente para ver a manifestação de tudo aquilo que ele já fez. Então, somos filhos da obediência, que é dar os passos que precisam ser dados, que é a prática da palavra. Ser um prudente construtor e construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Isso é estar caminhando para o mais que suficiente. Ora, Deus cumpre todas as suas promessas e as cumpriu cabalmente na vida dos nossos irmãos do passado, nas nossas vidas. Ele vai até o final. E o final é de vitória. Glória a Deus, graças a Deus. Então, vamos ver uma promessa que Deus fez a Abraão, nosso pai na fé. Gênesis 15, 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Essa é a terra de Canaã. Essa é a terra que Deus deu a Abraão e toda a sua descendência. Abraão chegou a Canaã. Eu vou encurtar a história, depois você leia lá todo o capítulo. Ele saiu com a família toda, um sobrinho, todos sabem, né, da história, um sobrinho chamado Ló. E caminhou e chegou a Canaã. E a palavra de Deus diz que Abraão lá viveu e lá morreu. Mas os descendentes de Abraão habitaram em Canaã por um tempo. Que tempo? Até a grande fome que houve na terra. A palavra diz em Gênesis 15, 15: e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Eu lendo isso aqui, eu entendi muito sobre essa partida, esse recolher do Senhor.
porque Abraão obedeceu, foi um homem de Deus, e o Senhor disse: descansa em paz, vai em paz, volta para os teus pais, sepultado em ditosa velhice. Ou seja, em paz, com uma vida bem vivida, uma vida abundante. Num tempo em que ele tinha cumprido tudo que ele tinha para fazer nessa terra. Então, isso consola o coração. Porque a gente olha para trás e pensa, Deus recolheu porque cumpriu um tempo perfeito nessa terra. Nós temos paz com isso. Então, Abraão morre, a descendência dele fica em Canaã até a grande fome. E você sabe a história. Nesse tempo aconteceu que José, o bisneto de Abraão, foi vendido como escravo. E, por desígnio de Deus, foi parar no Egito. Como governador do Egito, e lá ele manda buscar a descendência de Abraão, que estava passando fome em Canaã. Aquele povo que tinha seguido com Abraão. E ele manda então buscar para que eles saiam daquele momento de fome, de tristeza, de doenças. E eles deixam a terra de Canaã e vão para o Egito. A palavra de Deus diz que no Egito eles passaram a morar, a constituir família, ter filhos. O tempo passou, José morreu. E o faraó, que era favorável a ele, também morreu. E o povo de Deus que lá estava foi feito escravo por 430 anos. Gênesis 15, 16 diz: na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor estava dizendo, na quarta geração vocês vão voltar para Canaã. Porque ainda havia muito o que fazer naquele lugar. E isso aconteceu depois de 430 anos. Moisés levou aquele povo para fora do Egito, rumo à terra prometida, conforme Deus havia dito. Cabalmente, até o tempo perfeito, a quarta geração. Veja o que diz em Atos 14, 27. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Depois que José busca todos eles se multiplicam lá. E olha como a Bíblia é toda costurada, como é tudo muito claro na palavra de Deus. Êxodo 12, 40 e 41 diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Tudo conforme o Senhor prometeu. Tudo conforme o Senhor havia destinado. Então, presta atenção, todo o povo de Deus, depois de 430 anos, é retirado do Egito. Vamos para um pouco mais. Vamos fazer um paralelo com a nossa vida, para traçarmos, né, analogia com as nossas experiências e com as nossas vidas. Eu pergunto, tudo que Deus disse a Abraão, todas as afirmações, as promessas, as profecias, se cumpriram ou não? Sim, se cumpriram. Tudo até aqui tinha se cumprido exatamente como ele disse. Então, assim como Abraão, nós também fomos escolhidos e predestinados
antes da fundação do mundo, para sermos de Jesus, para sermos dele, para ele e por ele, para termos vida eterna. Glória a Deus por isso. E como Abraão, nós também temos um destino determinado por Deus. Nós também temos a nossa terra prometida, que começa nesta terra, em termos espirituais. Nós estamos aqui inseridos. O mundo jaz no maligno, mas nós estamos aqui e sabemos que caminhamos para a nossa terra prometida. E vai até a nossa pátria celestial, ou seja, até a eternidade, depois da nossa partida, quando o Senhor nos recolher. Então, veja o que diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Efésios. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Saiba, diante de Deus, você é santo, você é irrepreensível, por amor e em amor, porque ele te amou primeiro. Amém? Glória a Deus, glorifique esse Deus. Somos irrepreensíveis. E ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos enxertados na videira verdadeira. Fomos adotados por aquele ato na cruz. Passamos a ser filhos de Deus. Temos a filiação divina, temos o Espírito Santo habitando em nós. Por isso é que nós podemos seguir rumo à nossa terra prometida. Por isso é que nós podemos, sim, viver reinando nesta terra. Então, nós vimos que esse povo era um povo eleito. E assim como nós, eleitos, nós viemos do céu, como eles, porque nós nascemos no coração de Deus, antes de todas as coisas. Então, diga aí, eu vim do céu. Glória a Deus, você veio do céu, internauta. Diga aí para quem está do seu lado, você veio do céu. Você veio do céu. Glória a Deus, graças a Deus. Então, e por causa do pecado, nós também fomos para o Egito, para o mundo que jaz no maligno, o império das trevas. E nós permanecemos como escravos desse mundo, escravos do diabo, das vontades malignas, enquanto estávamos no nosso Egito, na escravidão. Mas o Egito não era também o lugar do povo de Deus. Nem lá atrás, nem agora e nem nunca será. Nós somos da pátria celestial. Nós estamos aqui por um tempo determinado por Deus para cumprir desígnios e propósitos. Mas nós sabemos que nós temos a pátria celestial, a Jerusalém dos céus, para viver a eternidade. É por isso que mesmo em meio às lutas, nós temos paz. Por isso que mesmo que se levantem tempestades, nós nos mantemos de pé. Somos comparados na Bíblia como palmeiras. Porque a palmeira, ela se encurva, né? Quando você vê aí nos filmes, a palmeira vem aqueles ventos fortes lá, aqueles tufões, aquelas coisas que a gente vê mais lá para os Estados Unidos. E ainda tem gente querendo ir para os Estados Unidos. Ela se enverga, mas ela não quebra. Você não vê uma palmeira quebrar. O Senhor nos compara a palmeiras. Nós somos fortes. Vêm as tempestades, vêm as dificuldades, as lutas.
mas nós nos mantemos firmes no Senhor. Graças a Deus. Então, amados, nós que somos descendentes de Abraão por fé, também temos que ser libertos do Egito. E fomos. Ponto 2. Como era a vida no Egito, no mundo? Lembrem-se de que eu estou fazendo um paralelo. Então, quando eu falar em egípcios, eu estou falando do ímpio. E quando eu falar em Faraó, eu estou falando na figura do diabo, do inimigo das nossas almas. Para você entender lá atrás e entender a nossa vida em termos espirituais. Ponto 2a. Os egípcios obrigavam os hebreus ao trabalho escravo. Amados, o mundo obriga os filhos de Deus à escravidão, a se submeter ao mundanismo, ao que é profano, ao que é a perdição. O mundo praticamente assim nos empurra, né? Nos impulsiona, nos escraviza para fazermos a vontade da nossa carne, para vivermos o mundanismo. O que se mais ouve? Não, tudo bem, isso aí não tem nada a ver. Nada a ver. Isso é relativo. Pode ser errado para você, mas olha, todo mundo está fazendo. Então, o mundo, esse mundo maligno, ele nos obriga à escravidão. Até que o Senhor venha à nossa vida, nós somos escravos deste mundo. Fazemos e acontecemos e achamos que estamos. Mas, graças a Deus, que o tempo de Deus chega e nos tira dessa escravidão. Essa era a nossa vida, não é mais, graças a Deus. 2b diz, Faraó elabora um malicioso plano para destruir os filhos de Israel. O inimigo das nossas almas, o maligno, a saber, o diabo, ele sempre elabora um plano para destruir os filhos de Deus, os eleitos, os escolhidos. Enquanto estávamos no mundo, foi o que ele mais tentou fazer, nos destruir. Você já parou para pensar que mesmo sem conhecer a Cristo, mesmo sem conhecimento da sua posição espiritual em Cristo, houve muitos livramentos na sua vida? Olha, eu passei por muitos livramentos. Até os meus 45 anos, quando o Senhor manifestou a salvação na minha vida, eu passei por muitos livramentos. Eu não sabia que eram livramentos de Deus. Mas eu era uma eleita, eu era uma predestinada, e mesmo lá no mundo, escravizada pelas malignidades deste mundo, o Senhor me livrava. Me livrou da morte, me livrou de tantas coisas. Por quê? Porque há um plano perfeito de vitória para cada filho de Deus. E vai se cumprir. Porque ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se dependesse de nós, poderia falhar. Certamente falharia. Mas não depende. É soberania exclusiva de Deus. Graças a Deus. Por isso, salvação não se perde. Uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a salvação não veio de nós, veio dele. E ele não muda, ele é imutável. Então, estamos seguros, estamos certos, convictos da nossa salvação. Ah, pastor, então não preciso fazer mais nada, não preciso ir na igreja, não precisa... Agora, nós temos que desenvolver a nossa salvação. Uma vez que o Espírito Santo habita em nós.
e nos dá direção, nos ensina. Então, nós temos que mostrar isso ao mundo. Nós temos que desenvolver essa salvação que veio por graça. Então, tem que ir na igreja sim, tem que ler a Bíblia sim, tem que orar sim, tem que ter reverência sim. Mas sempre se lembrando que você carrega o próprio Deus dentro de você. Você carrega o Espírito Santo de Deus. Você é precioso. Amém? Glória a Deus. Então, às vezes, alguém aqui, né, tenha sido pressionado quase à morte por esse mundo. Eu fui. Mas, esse mas do Senhor é maravilhoso. O Senhor tinha um plano de vitória na sua vida, na minha vida. Você era um predestinado, você tinha que conhecer a Cristo. Você tinha que ser liberto do Egito, do mundo. E Faraó não era o seu dono e nem nunca será. O seu dono, o seu rei é sim o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. E nós declaramos isso sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência, sobre os nossos pais. Nós declaramos que somos propriedade exclusiva de Deus. O Senhor tinha tudo preparado para aquele povo, para os seus filhos. Então, meu irmão amado, minha irmã querida, é muito importante você saber que existe um caminho entre o lugar que você está hoje e a sua terra prometida, a sua Canaã. Saiba, é impossível chegar ao destino sem passar por este caminho. Não tem como pular etapas. Para você sair hoje do estágio em que você se encontra, você tem que passar por um caminho. Talvez alguém pode falar, que caminho é esse, pastora? Esse caminho, igreja, é o total cumprimento da vontade de Deus. Você tem que caminhar debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade do que Deus tem para você. Portanto, todo filho de Deus, quando sai do Egito, da escravidão do mundo, até chegar à terra prometida, tem um percurso no deserto. É um processo. E é impossível evitar esse processo. Tem que passar. E o que devemos fazer, já que entendemos que isso é uma determinação, um propósito de Deus? Temos que abraçar esse processo, essa caminhada. Por mais terrível que pareça, por mais difícil que pareça, é um processo. Não tem como sair. Não há atalhos. O caminho é reto. É o caminho da vontade de Deus. E Ele é tão maravilhoso que Ele nos coroa com a sua bondade, nos mostrando o caminho, e Ele deixa as suas pegadas de fartura, de abundância, para que nós não nos percamos aí por este caminho, por esse processo. O Senhor vai nos talhando, vai nos tratando. E nós, o que dizemos? Que se abram os céus. Que venha o tratamento de Deus. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Nós não sabemos até onde nós podemos suportar, qual o nosso limite, mas Ele sabe. E Ele sempre nos dá o escape. E Ele disse hoje aqui, clama por socorro.
Se você precisa de socorro, clame, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Está angustiado, está sofrendo, tem dor, tem luto, clame ao Senhor, porque Ele consola, Ele conforta o coração. Amém? E qual é esse processo, afinal, essa caminhada? São as premissas, as prerrogativas, os princípios de Deus. E que é o princípio? Que princípios são esses? A base do viver com Cristo. O viver como um salvo. Irmãos, Deus não nos salvou e libertou para ficarmos andando pelo deserto. Deus quer que cheguemos à terra prometida. E enquanto trilhamos esse caminho, Ele provê tudo o que precisamos para chegarmos ao nosso destino. Ele provê, Ele dá livramento, Ele dá provisão. Aquele povo, eles tinham a provisão do maná todos os dias. A nuvem acompanhava. Por causa do calor. À noite, né, tinha fogo, eles em nenhum momento foram desamparados durante todo esse trajeto. O Senhor sempre supria e o Senhor sempre livrava. Não há acepção entre os filhos de Deus, Ele ama todos igualmente. Então, Ele fez lá atrás e Ele está fazendo agora. Tem provisão para você nesse tempo em que você está passando pelo deserto. Tem provisão, tem livramento. E você que tem aí, eu gosto de falar, você que tem um embornal, meu pai falava isso, que é aquela sacola, né, para colocar os peixes. Você tem esse embornal aí, encha esse seu embornal com a palavra de Deus, com a provisão de Deus, porque você vai precisar distribuir isso. Você vai precisar distribuir. Você é generoso, seu coração é o coração de amor do Pai. Então, se encha da palavra, se encha do Espírito, da força e do poder do nosso Senhor. Coloca muito no seu embornal, saca do bom tesouro do seu coração, porque você vai ser consolo para alguém. Você vai dar a mão para alguém e vai dizer: vamos continuar trilhando este caminho. Eu estou junto com você nesse processo. Eu não vou largar a sua mão. Assim como Deus está falando hoje comigo e com você, internauta. Ele não vai nos abandonar. Ele está aí nesse processo, caminhando com você. Ele está à frente. Ele já te deu a vitória. Que seja você agora um canal do fluir de Deus na vida de alguém. Lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Seja você a brilhar a luz de Jesus, para que essa pessoa não se perca na escuridão deste mundo. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor tem para nós. Ele clareou os nossos caminhos. E agora nós vamos iluminar o caminho de muitos outros. Porque nós somos generosos, porque nós amamos as vidas que o Senhor coloca no nosso caminho. Então, Deus nos salvou, nos libertou, nos tirou lá do Egito, das trevas, do império das trevas, para que nós reinássemos em vida. Há problemas? Há, e muitos. Muitas situações, muitas dificuldades. Mas em todas essas coisas ele diz que nós somos mais que vencedores. Às vezes parece que não vai dar. Às vezes parece, não, agora é o fim. Não é. A menos que o Senhor diga.
Porque Ele sabe a eternidade. E nós não sabemos um segundo sequer o que vai ser daqui um milésimo de tempo. O Senhor sabe toda a eternidade. O antes, o depois, e nesse durante, Ele está com você. Amém? Graças a Deus. Então, amados, essa é a garantia de que somos mais que vencedores, especialmente nos momentos difíceis. Quando estamos no deserto. Às vezes é um deserto financeiro, às vezes é um deserto na família, às vezes é um deserto na saúde. Mas nós temos a certeza que nós estamos seguros. O povo de Deus estava seguro lá naquela travessia. Lembra, o mar se abriu. E depois que eles passaram, né, o mar se fechou e exterminou todo o exército, todos os egípcios. Então, nós estamos nesse lugar seguro. O nosso lugar seguro chama-se Jesus Cristo. Por isso nós temos essa garantia. E eu encerro com o que diz o Senhor a Josué, e seja você a ouvir, assim como Josué ouviu, o que diz Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, Edson. Ser forte e corajosa, Dayana. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Glória a Deus, glorifique esse Deus. Está andando no vale? Está andando no vale, às vezes no vale da sombra da morte, está andando por lugares desertos, por lugares sombrios. O Senhor é contigo onde tu andares. Aqueles corredores, aquele leito de UTI, o Senhor é contigo. Onde quer que andares, o Senhor está contigo. Guarde isso. Enquanto você estiver no deserto, você vai aprender a viver com apenas o suficiente. Mas nada vai faltar. Nada. O que tenho agora? É o suficiente. É apenas o suficiente. Mas nada faltou e nada vai faltar. Porque o que você precisa para esse momento já tem a provisão de Deus. Receba, porque Deus não pode mudar e não pode falhar. E os que entenderam que o deserto não é o seu lugar, que tudo isso é um processo, que nós já somos mais que vencedores e que nos momentos de dificuldade, onde quer que a gente esteja, o Senhor está conosco, está nos guardando, está nos livrando, está provendo tudo aquilo que é necessário para passar por esse processo. Digam amém, amém e amém, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Diga, o deserto não é meu lugar. Glória a Deus, nós caminhamos para aquilo que é eterno, a nossa Canaã espiritual. E caminhamos em triunfo, porque sabemos que o Senhor é conosco onde nós andarmos. Graças a Deus. Vamos agradecer a este Deus por esse banquete. Nós vamos continuar falando sobre o deserto não ser o nosso lugar. Nós vamos ainda mais uns dias com esse estudo. E eu creio que o Senhor hoje já começou uma grande obra nas nossas vidas. Senhor Jesus, Pai amado, bendito, te somos gratos, Senhor, porque o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos consolou, nos confortou, o Senhor nos fez entender
que nós temos um tesouro, que é a tua palavra e o teu Espírito Santo, e que nós podemos sacar desse bom tesouro, Senhor, para transbordar na vida do outro. Oh, Jesus, nós te somos gratos pelo alimento sólido que temos nesta igreja, nesse ministério, Jesus. Nós te somos gratos por termos um lugar onde nos aquietar os nossos corações, que são corações ensináveis, para aprender de ti, Jesus. Obrigado, Paizinho. Obrigada, Jesus, porque onde nós andarmos, o Senhor está conosco, o Senhor está à nossa frente, o Senhor luta as nossas lutas, o Senhor batalha as nossas guerras, porque o Senhor já triunfou naquela cruz. Nós podemos seguir seguros, firmes, confiantes, e se vierem as intempéries, se vierem as adversidades, elas vêm, Senhor. Estamos aqui, estamos sujeitos a tudo isso, mas nós temos a força do Senhor. Nós temos a rocha, a fortaleza. Nós estamos firmados e fundamentados naquilo que é eterno, na tua palavra santa e bendita, Jesus. Obrigada, Jesus, pela graça que nos alcançou. Somos o que somos, Jesus, pela tua graça, pela tua bondade. Pela tua bondade podemos prosseguir. Saímos já, Senhor, do Egito. Estamos, às vezes, passando por desertos, mas o nosso destino é certo, a nossa Canaã dos céus. E enquanto estivermos nesse processo, Senhor, teu Espírito Santo nos ajuda, nos faz caminhar confiadamente naquele que é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Assim seja, porque assim nós entendemos nesta manhã. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção final. Eu não sei se tem louvor depois, eu não sei como ficou. Depois, você lance virtude sobre a vida da nossa amada irmã Dayana, que está passando, por um vale muito difícil, mas que já é mais que vencedora. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, somos gratos, porque o Senhor nos conduziu, nos trouxe aqui, nos deu a sua palavra, nos orientou, nos ensinou. E o deserto não é o nosso lugar, nós teremos mais do que o suficiente. E que as doces consolações do teu Espírito Santo, esse teu amor maravilhoso, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em ti, Senhor. E tudo em nossa vida se redunde em honras e glórias, para que o Senhor seja louvado, honrado e glorificado eternamente. Amém. Glórias a Deus. E tenham todos uma semana perfeita, uma semana de vitória, tendo um ato de fé, uma atitude de fé com ousadia e intrepidez, porque o deserto não é o nosso lugar e nós não vamos ficar nele, porque o Senhor nos conduzirá em triunfo.